Fala galera! Atualmente, cerca de 45% da população mundial usa as redes sociais diariamente, gastando uma média de 2 horas e meia de sua vida nela. Aliás, 8 anos atrás, esse número era praticamente metade disso. E nem daria pra ser diferente, pois toda essa avalanche de informações cada vez mais faz parte das nossas vidas. Mas acredite, apesar de todo esse conteúdo, ainda sabemos como surpreendê-lo. Agora, falaremos sobre vários fenômenos que você definitivamente verá pela primeira vez. Então, bora começar! Carros em fusão. Olha só o que acontece com os carros nas imediações de um incêndio. Geralmente, o incêndio forte fará com que a temperatura ambiente suba tanto que possa derreter não só plásticos, mas também materiais mais duros. Um desses incidentes ocorreu em junho de 2018, quando houve um incêndio em um canteiro de obras perto da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Como resultado, mais de uma dezena de carros estacionados nas redondezas se transformaram em pedaços derretidos de sucata. A propósito, de acordo com algumas fontes, o Arizona é a região mais quente de todo o território dos Estados Unidos. Às vezes, a temperatura atinge níveis tão extremos que os habitantes locais podem até assar biscoitos na frente dos automóveis. Além disso, todos os sinais de trânsito derretem e os motoristas precisam usar luvas de cozinha por causa do volante quente. Mas essa situação com carros derretidos no Arizona não é a única. Em 2013, uma história muito parecida aconteceu em Denver, a capital do estado americano do Colorado. Acontece que o incêndio em um canteiro de obras foi tão forte que danificou as janelas e os carros, que estavam a uma distância de muitos metros do fogo. Os capôs dos veículos simplesmente não suportaram a onda de calor e começaram a derreter como sorvete ao sol. Edifício Forno. Em Londres também aconteceu esse episódio de derretimento de carros, mas não por conta de um incêndio. O que aconteceu aqui foi só um errinho de cálculo dos arquitetos. Em 2013, uma nova atração surgiu na capital britânica, um enorme edifício de negócios espelhado com 37 andares. Acontece que, dependendo da posição do sol no céu, o edifício refletia a luz do sol em um feixe concentrado e a enviava diretamente para o chão. Isso não seria um problema se fosse uma rua deserta, mas é que esse lugar é uma das áreas mais movimentadas da cidade. Assim, todos os dias, centenas de pessoas com pressa para almoçar acabam sendo obrigadas a entrar em um verdadeiro forno por alguns segundos. Para que se entenda o nível da situação, a temperatura aqui pode passar dos 70 graus. Mas o que explica esse fenômeno? Afinal, existem muitos outros arranha-céus espelhados no mundo e parece que eles não causam esse mesmo efeito. O problema é que esse arranha-céu de Londres tem uma forma curva em comum, assim como um walkie-talkie. Na verdade, foi em homenagem a esse transceptor portátil que o arranha-céu foi nomeado. Várias histórias interessantes já aconteceram nesse trecho de 30 metros da rua, onde atinge o feixe concentrado do edifício. Por exemplo, o Jaguar fundido, cujo dono teve a imprudência de estacionar no epicentro do forno. Além disso, os proprietários de cafés e lojas reclamavam de constantes transtornos e estragos por conta disso. Já os mais criativos começaram a fritar ovos nas calçadas. Felizmente, esse problema já está resolvido. Um blackout especial foi instalado nas janelas de todo o edifício, reduzindo consideravelmente o reflexo da luz solar. Sapatos grudados. Nos últimos anos, todos os cientistas têm unanimemente alertado: nosso planeta está passando por um severo aquecimento global. Todas as regiões da Terra, incluindo as mais frias, estão sujeitas a isso. Mas um dos países que mais sofre é a Austrália. Há 7 anos, em 2013, foram registrados aí os primeiros recordes de calor extremo. Por vários dias, a temperatura ficou em torno de 35 a 50 graus, dependendo da região. Devido ao clima quente e muito seco, uma onda de graves incêndios florestais varreu o país. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e procurar abrigo, enquanto a população urbana sofria de problemas ligeiramente menos catastróficos, mas muito estranhos. Sob a pressão de altas temperaturas nas ruas, o asfalto simplesmente começou a derreter. E não amoleceu um pouquinho, como costuma acontecer nas estações quentes, mas se transformou em uma pasta real. Veja só essas cenas. Muitos australianos perderam seus chinelos no caminho, quando ficavam presos na massa pegajosa. Em 2018, a situação se repetiu. Houve novamente incêndios no continente e o asfalto começou a derreter com força renovada. Chegou até mesmo ao ponto de dezenas de motoristas terem de dizer simplesmente adeus aos pneus dos carros, que se estragaram completamente por causa do betume viscoso. Mãos de cera. Você provavelmente já ouviu falar do mundialmente famoso Museu Madame Tussauds, que contém cópias em cera de monarcas, políticos, atores, cantores e outras celebridades de diferentes séculos. Sua história começou em 1835 em Londres e agora o museu tem mais de 20 filiais em todo o mundo. Em um desses museus é oferecido aos visitantes um serviço bem divertido. Oh
Aqui, eles podem fazer um molde individual de cera com suas próprias mãos. Sabe como se faz isso? Primeiramente, o cliente coloca a mão em água fria. Em seguida, é aplicada uma loção especial, criando uma barreira entre a mão e a cera quente. Logo depois, a pessoa mergulha a mão na cera líquida por alguns segundos e volta ao recipiente com água. E isso se repete por 5 vezes. O resultado é um molde criativo que pode ser levado para decorar a casa como uma lembrança original. Revestimento de naves. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas a proteção térmica para qualquer espaçonave é algo fundamental. E sabe por quê? Imagine um ônibus espacial médio rumo à Terra a uma velocidade de 28 mil quilômetros. Isso cria atrito físico e enormes temperaturas. Na entrada da atmosfera, a nave aquece a mais de 1.500 graus Celsius. A essas temperaturas, até mesmo o aço derrete. É por isso que os especialistas da Agência Espacial da NASA tiveram que criar um material especial que não derretesse, que não deixasse a alta temperatura entrar na espaçonave. O uso desse revestimento é extremamente importante. A história tem demonstrado que negligenciar este material pode levar a tristes consequências. Por exemplo, em 2003, o ônibus espacial Columbia caiu a caminho da Terra, causando a morte de 7 tripulantes. E tudo isso aconteceu devido à destruição da proteção térmica de baixa qualidade. Como resultado, gases quentes entraram na nave, os pneumáticos sobreaqueceram e o ônibus espacial explodiu. Lago Fervente. O Lago Bogoria está localizado no Quênia e é conhecido por suas fontes termais. Muitas vezes, os turistas que vêm aqui acabam trazendo alguns ovos em vez dos trajes de banho de costume. Sabe por quê? Porque simplesmente a água neste lago ferve, atingindo uma temperatura acima de 110 graus Celsius. Fantástico! E também neste lugar é possível ver bandos inteiros de incríveis flamingos cor-de-rosa, que, claro, sabem como contornar as fontes termais. Por isso, não é nenhuma novidade que este lugar atraia tantos turistas. Desenhos de lupa. Os humanos começaram a desenhar o mundo ao nosso redor desde tempos remotos. Até mesmo os homens das cavernas deixaram para trás pinturas rupestres. Hoje, já é possível desenhar de várias maneiras, desde uma mesa digitalizadora ou uma tela clássica até as técnicas mais incomuns. Este método, por exemplo, foi inventado pelo artista Michael Papadakis, dos Estados Unidos. Para criar seu trabalho, ele usa lupas e tábuas de madeira. Ao fazer isso, o próprio artista nem sequer toca na sua tela com as mãos. Todo o trabalho de desenho para ele é feito à luz solar, queimando os desenhos na madeira. Demora de 1 hora a 30 horas para criar uma única imagem. Felizmente, no estado do Colorado, onde Michael mora, os dias sem sol são raros. Fulgurite. Todo mundo já sabe, desde pequenininho, o que acontece quando o raio atinge uma árvore. Mas já se perguntou o que aconteceria se uma descarga elétrica atingisse a areia? A formação que surge neste caso tem até um nome, que se chama fulgurite. Trata-se de uma forma incomum de tubos de vidro que aparecem instantaneamente no local de sinterização da área queimada. E essas formações lembram muito corais ou fósseis seculares. O maior fulgurite encontrado até hoje pelos cientistas tinha cerca de 5 metros de comprimento. Na maioria das vezes, essas estruturas, é claro, são pequenas. Além disso, vale a pena notar que nem todos os raios têm energia suficiente para transformar areia em vidro. Culinária extrema. Hoje em dia, o cozimento habitual de carne e peixe na grelha não surpreende mais ninguém. Já na Espanha, que é famosa por suas iguarias de frutos do mar, excelentes pratos em chamas podem ser encontrados em 1 a cada 2 restaurantes das cidades. Mas acredite, este lugar surpreenderá até o chefe mais exigente. Todos os truques do restaurante El Diablo, localizado nas Ilhas Canárias, está no próprio método de preparação dos pratos. Em vez dos habituais fogão e grelha, aqui é utilizado o calor verdadeiro de um vulcão. Mas calma lá, ele não entra em erupção desde 1824 e é considerado adormecido. Obviamente, isso ainda não garante segurança absoluta aos cozinheiros e visitantes, mas por um churrasquinho diferente, muitos correm esse risco. A propósito, o calor da abertura do vulcão é tão forte que permite cozinhar bifes pesados em questão de minutos, sem mencionar frutos do mar e peixes. Até porque a temperatura aí chega a 450 graus. Trilhos em chamas. Depois de olhar para essas cenas, pode-se supor que um incêndio ocorreu na ferrovia. Mas de onde vêm as chamas se os trilhos estão cobertos por neve? Na verdade, este fogo é aceso nos trilhos de propósito. Em Chicago, onde as estradas são cobertas com uma espessa camada de neve e gelo durante os meses de inverno, essa é uma prática comum. Afinal, no gelo, os cruzamentos ferroviários são obstruídos e o próprio metal começa a encolher e se deformar. O sistema de aquecimento ferroviário é baseado no suprimento de gás dos canos. Vale notar que esse método não é muito bom para o metal. Por isso, essa
técnica é recorrida apenas em casos urgentes. Além do mais, é usada apenas com trens a diesel. Caso contrário, existe um alto risco de explosão.